Senhor te dê a paz. Meu irmão e minha irmã, com este vídeo podcast formativo, iniciamos um pequeno estudo sobre a relação do conselho de uma fraternidade e o ministro. Então, neste vídeo, vamos trazer à tona a nossa regra, como isso aparece na nossa regra. No segundo vídeo, chamaria a atenção das constituições e da nossa formação em relação à nossa Constituição atual. No terceiro vídeo, na verdade, foi uma live formativa que trabalhei com os mestres de formação sobre essa relação do conselho de uma fraternidade e o ministro a partir das nossas constituições, acompanhando lá os artigos e lendo o texto, exibindo o texto, lendo e comentando os textos da Constituição que tratam dessas atribuições, dos objetivos, dessa relação conselho e ministro. Então, passemos para essa primeira meditação que foca na nossa regra. O título deste vídeo, desse podcast é O governo de uma fraternidade na UFS não é do ministro/ministra, mas de um conselho com o ministro/ministra. Nessa celebração dos 48 anos da regra renovada que estamos comemorando esse ano, agora 24 de junho, fizemos essa celebração e estamos comemorando ao longo desse ano de 2026, Seria muito edificante e, em alguns casos, necessário um estudo formativo sobre o governo da UFS. É importante compreender que se a Constituição ou o documento do CIOFS, Conselho Internacional da Ordem Franciscana Secular, trabalham a ideia de colegialidade do governo da ordem, isso é feito porque consta em nossa regra renovada no capítulo 3. Com parênteses, também é interessante um vídeo, vou tentar produzir, tentando ver como aparece a ideia de ministro na regra bulada e não bulada dos frades menores. Ainda que na história do franciscanismo da primeira ordem tem uma conotação distinta da UFS, aspectos distintos, mas no essencial é o mesmo. Mas seria interessante ver como São Francisco entende o que é ministro, e as relações que o ministro deve ter com os irmãos e os irmãos com o ministro na regra bulada e não bulada. E depois algum outro vídeo mais de fundamentação da espiritualidade, como o documento do CIOFS, que faremos menção, traz o fundamento no elemento da fraternidade e da minoridade, essas colunas basilares da nossa espiritualidade. Retomemos a meditação. É importante estudar sobre isso e formar nossos irmãos. O ministro, ministra, não é a autoridade suprema numa fraternidade de OFS, seja local, regional, nacional ou internacional. O poder supremo, a autoridade máxima é do conselho e não do ministro/ministra. Também se tem uma ideia, talvez por um costume equivocado que foi repassado, que o ministro se reduz a uma atividade burocrática e administrativa. Ainda que o ministro, na dependência e em acordo com o conselho, e sem se sobrepor ou interferir nos cargos próprios dos membros do conselho, no sentido de impossibilitar, de impedir, devem cuidar dessa parte administrativa. Conselho com seu ministro/ministra devem ter e apresentar um perfil espiritual franciscano. Sobretudo isso que vai aparecer na regra dos frades menores, tanto bulada como não bulada, essa figura do que é o ministro, O conselho com o ministro/ministra tem a função primordial na regra de 1978, a regra atual, que estamos comemorando 48 anos, e constituições,
de animar e guiar a fraternidade. Eu friso, na letra do texto, né, da regra e das constituições, essa função não é só do ministro, como às vezes aparece no modo de falar ou na prática cotidiana das fraternidades. Essa alma, né, esse animar e guiar a fraternidade é papel, função do conselho com o ministro. A fraternidade é franciscana. Não somos uma empresa. O que implica que esse ser guia e animador dessa fraternidade deve ser conduzida pela espiritualidade franciscana. Seria muito interessante ver na regra não bulada e regra bulada o que São Francisco escreveu sobre o que é ser um ministro e o sentido de obediência que os irmãos devem ao ministro. Nenhum irmão deve obedecer quando o ministro obriga algo contra a regra. Isso está claro, né? Isso está na regra escrita, né? Na regra aos frades. Na história do franciscanismo, seria muito bom descobrir que o ministro, conforme está na regra, é aquele que vai ao encontro dos irmãos, que viaja para fazer visita aos pregadores itinerantes, para assegurar o carisma e animar os irmãos que às vezes estão longe das fraternidades em virtude da missão, etc. Na história da UFS, através das regras, sempre a fraternidade foi conduzida por um conselho e um ministro. A evolução da UFS se dará na unificação da UFS, com mesma legislação e governo próprio. Entretanto, em muitas de nossas fraternidades, ainda se tem a ideia de que o ministro ou ministra é a autoridade suprema. Na maioria dessas situações, em tese, não é por má fé, mas por falta de conhecimento. Aprendeu-se que tudo tem que ter autorização do ministro, que tudo tem que pedir ao ministro, que para fazer alguma coisa na fraternidade só com a autorização do ministro. E isso, assim, sem ter nenhuma referência ao conselho da fraternidade. Como se os membros do conselho existissem para ajudar ao ministro ou ministra a fazer o que o ministro ou ministra julga que deve ser feito para a fraternidade. Mas, na verdade, segundo nossos documentos, o governo da UFS não é monárquico. Francisco, já nas regras aos frades, estabelecia que ninguém deveria ser prior ou abade, mas simplesmente ministro, quer dizer servo, servidor. O ministro ou ministra coordena e representa o conselho, mas isso não significa que ele coordena ou representa a vontade pessoal dele, mas do conselho. O ministro ou ministra, no exercício da colegialidade, no diálogo com os conselheiros para a melhor decisão sobre o que quer que seja, chegam a alguma decisão. Decisão do conselho e não do ministro individualmente. Nesse processo de deliberação, o ministro ou ministra, como membro do conselho, contribui para a tomada de decisão. Com efeito, o ministro ou ministra convoca e preside reuniões, depois de autorizado pelo Conselho. Né? Essa parte é importante. Artigo 51 das Constituições. E ao chegar a uma decisão do Conselho, o ministro ou ministra, como coordenador ou representante do Conselho, executa e fiscaliza a execução da decisão do Conselho. Recebemos essa formação na formação inicial. Na formação permanente, isso é trabalhado. Entendemos o que significa a colegialidade do conselho? Ou tudo se concentra no poder de uma única pessoa? Ora, se o hábito, o costume é um poder monárquico e não o da colegialidade do conselho, contrário à legislação da UFS, isso precisa ser dito, compreendido, modificado. O errado não é o correto. Isso não é questão de opinião, mas de norma e da história da espiritualidade franciscana. Vamos hoje retomar a partir da nossa regra renovada, né? Essa temática de conselho e ministro.
Posteriormente, como dizia, vamos nos concentrar nas constituições e em outros textos, alguns inclusive de tom mais espiritual, tratando, por exemplo, de fraternidade e minoridade, que fundamenta a norma e legislação da UFS. Por exemplo, em nosso ritual da profissão definitiva, o ministro ou ministra é quem recebe a profissão do irmão que vinculou-se à fraternidade a partir do rito da profissão. Mas o ministro só faz isso como coordenador e representante do conselho. Antes desse momento e para a aprovação desse rito da profissão, não foi nem o mestre de formação, que acompanhou mais de perto, né, o candidato, né, durante 3 anos, nem o ministro que aprova ou ministra. Quem tem o poder de aprovar a profissão? Quem tem esse poder é o conselho. O único responsável dessa aprovação ou não é o conselho da fraternidade, ou para prorrogar por mais um ano, né? O ministro executa essa decisão e representa o conselho no rito da profissão, né? Presidindo o rito. O que normatiza a nossa regra renovada sobre isso? O capítulo 3 sobre a vida em fraternidade é constituído dos artigos 21 a 26. Só tem 2 ocorrências para a palavra ministro. E essas 2 referências ao ministro, como colocarei abaixo, está dependente do conselho, como no próximo vídeo, podcast, iremos ver a partir dos textos da Constituição. Todas as atribuições do ministro é dependente da decisão do conselho. E é interessante aqui um parênteses, né? Porque isso está na regra. Então faz parte da nossa regra, da nossa espiritualidade, não só a espiritualidade propriamente dita, com os elementos constitutivos da nossa espiritualidade franciscana secular, né? Os valores, as virtudes franciscanas, né? Que, por exemplo, consta lá no capítulo 2, a nossa forma de vida, né? O coração ou espírito da nossa regra, mas também faz parte da nossa profissão, né? Da nossa regra, né? Que nós professamos, essa estrutura administrativa e hierárquica que consta na regra, né? Capítulo 1, o reconhecimento da igreja, da nossa existência eclesial ao longo dos séculos, né? E aprovando, e a nossa especificidade dentro da família franciscana. E o capítulo 3 é a estrutura da vida em fraternidade. Está normatizado na regra, e as constituições, que é a única, né, que tem poder de interpretar a regra, vai dar uma aplicação prática sobre isso, né? Vai explicitar sobre essa questão. Então, nos detemos na nossa temática, ministro e conselho. Então, vocês vão observar que tanto na regra quanto nas constituições, pouco se fala do ministro, mas se fala muito do conselho. A estrutura da vida em fraternidade é o conselho que está à frente de tudo, né? Há um problema de formação quanto a isso em nosso regional e talvez no Brasil. Muitos dos irmãos, talvez por desconhecimento, assumem e propagam a ideia que o ministro ou ministra é quem tem a autoridade máxima na fraternidade. Uma cultura de, entre aspas, coronelismo, na qual os conselheiros são figurantes ou coadjuvantes que só têm uma importância em função da atividade do ministro ou ministra. Como se os conselheiros fossem funcionários do ministro para executar as decisões do ministro, quando, na verdade, os documentos apontam que a decisão é colegiada. Nos nossos documentos, porém, não é assim. É exatamente o oposto. Como é muito própria da nossa espiritualidade franciscana. Nas fraternidades de qualquer nível, né, local, regional, nacional e internacional, o conselho é a figura central e o ministro que coordena o conselho executa as decisões do conselho. E, claro, o ministro ou ministra de qualquer nível tem a autoridade enquanto coordenador do conselho, enquanto representante civil e eclesiasticamente do conselho que coordena. Mas essa coordenação é colegiada, não é monárquica, né? Aqui
o ministro é coadjuvante e os conselheiros, incluindo o ministro, são os protagonistas. As constituições, a única que tem poder e autoridade de interpretar a regra, dando uma aplicação prática, faz isso ao descrever as atribuições do ministro no artigo 51. Também tem outros artigos, né? Todas as suas atribuições dependem da autorização do Conselho, né? Por exemplo, no artigo 51, em que transcreve as atribuições do ministro, exceto de representar o Conselho no âmbito civil e eclesiástico. Aqui, os capitulares conferem esse poder no ato da eleição. Então, os capitulares, ao eleger o ministro, dotou o ministro de poder representar civil e eclesiasticamente a fraternidade, e ele não precisa de uma autorização do Conselho para isso, porque o capítulo que está acima do Conselho, então nós temos capítulo, capitulares, Conselho e ministro. Então, em todas as outras atribuições, o ministro tem uma dependência do Conselho, no sentido de quem decide é a maioria do Conselho, não é ele. Né? Está claro nas constituições, né? Aqui na regra também. Exceto, como dizia, isso de representar o Conselho Civil eclesiasticamente. Né? Quem representa é o ministro ou ministra. Na regra, pois, todos os poderes estão com o Conselho e não com o ministro. Nas duas vezes que faz referência ao ministro, né? Cito, a primeira vez, artigo 21. E muitas vezes nós falamos e às vezes esquecemos essa sutileza, né? Vamos ler ipsilíteres, né? 21. Na regra, nos diversos níveis, né? Fraternidade local, fraternidade regional, nacional e internacional, todos os níveis. Nos diversos níveis, cada fraternidade é animada e conduzida por um conselho e um ministro. Por um conselho e um ministro ou presidente, que são eleitos pelos professos de acordo com as constituições. Seu serviço, que é temporário, é um cargo de disponibilidade e de responsabilidade em favor de cada membro e dos grupos. Fim da citação. Vejam a ordem da estrutura de governo de nossa ordem, animada e conduzida por um conselho e, segundo, um ministro. Então, primeiro aparece conselho e, secundariamente, depois o ministro. Não é primeiro o ministro e depois conselho, mas primeiro um conselho e depois um ministro. Acho isso importante, né? Os cargos têm 3 condições, segundo o artigo 21, e exigências para quem aceita. Quem aceita, primeiro, é temporário, passa. Segundo, tem que ter disponibilidade, uma vez que aceitou, tem que ter disponibilidade, e essa disponibilidade é determinada em favor de cada membro e dos grupos. E terceiro, responsabilidade, novamente em favor de cada membro e dos grupos. Segunda ocorrência da palavra ministro, né? O resto se fala do conselho, basta ler aí o capítulo 3, bem curtinho da regra, né? A última ocorrência que trata do ministro em nossa regra também torna dependente do conselho. Artigo 26, cito. Em sinal concreto de comunhão e de corresponsabilidade, isso é um termo aqui técnico muito importante, que nas constituições, eu vou chamar a atenção, né, no próximo vídeo, né, que trata das constituições, em vários artigos esse termo vai aparecer. Não é uma responsabilidade individual, é uma corresponsabilidade, é uma responsabilidade junto, né? Esse prefixo co quer dizer isso, está junto a, né? Então é uma responsabilidade de todo o conselho. É a ideia de colegialidade. Vamos retomar. Em sinal concreto de comunhão e de corresponsabilidade, os conselhos, veja, não falam os ministros, fala os conselhos. E ao falar dos conselhos, evidentemente, está falando do ministro ou ministra que representa, que coordena os conselhos local, regional, nacional e internacional. Mas não fala do ministro porque não dá um poder monárquico ao ministro. O poder está com o conselho, né? Então, em sinal concreto de comunhão e de corresponsabilidade, os conselhos, nos diversos níveis, de acordo com as constituições, solicitarão aos superiores das 4 famílias religiosas,
franciscanas, às quais desde séculos a fraternidade secular está ligada, religiosos idôneos e preparados para assistência espiritual. Veja, a regra. Não é o ministro que faz isso. É os conselhos, né? Olha, vou grifar aqui. Os conselhos nos diversos níveis. Sempre é o conselho. Claro que o conselho tomando uma decisão, evidentemente o ministro vai executar essa decisão e vai representar, vai falar, vai pedir, né? Não vai todo o conselho junto, né? Mas a decisão é do conselho, não é individual, né? E por que faz isso? A regra continua. Para favorecer a fidelidade ao carisma e a observância da regra. Esse é o objetivo de um conselho, de uma fraternidade franciscana. É a fidelidade ao carisma franciscano e a observância da regra. Né? Não pode ter outra finalidade. Nós somos uma fraternidade franciscana, de uma ordem terceira. Né? Nós somos uma empresa. Então precisamos de uma assistência espiritual para cuidar dessas duas dimensões. É carisma. O carisma, fidelidade e observância da regra. Né? Aqui estamos lendo a regra, né? No próximo vídeo, as constituições. Continuando a regra. E para se ter maiores auxílios na vida da fraternidade, olha só a segunda ocorrência, o ministro presidente. Então, a segunda vez apenas que aparece a palavra ministro, né? Vocês poderiam fazer um exercício de ler quantas vezes aparece a palavra conselho. Só aparece 2. Mas olha, aqui o ministro, tal como nas atribuições, nós vamos ver do artigo 51 das Constituições, que são as atribuições do ministro. Vai aparecer essas mesmas expressões. De acordo com seu conselho. Não é o ministro individualmente ou a ministra individualmente que toma uma decisão e só informa, só comunica, só torna o conselho ciente. Não. Quem toma a decisão é o conselho. Veja, né? Vou reler aqui. Para favorecer a fidelidade ao carisma e à observância da regra e para se ter maiores auxílios na vida da fraternidade, o ministro ou presidente, de acordo com seu conselho, seja solícito em pedir periodicamente a visita pastoral aos competentes superiores religiosos e também a visita fraterna aos responsáveis de nível superior, segundo as constituições. Fim da citação. Comento um pouco. Portanto, na regra que professamos, é claro que o governo da Ordem Franciscana Secular não é do ministro, mas do conselho. Então veja como isso é muito próprio da nossa espiritualidade franciscana, né? Como muito próprio das fontes franciscanas. A igreja hoje fala de sinodalidade. Ora, a nossa origem, né, do carisma com Francisco e a fraternidade primitiva é sinodalidade. Então, é próprio da nossa experiência da espiritualidade franciscana e do governo da ordem esse aspecto que hoje a igreja vem chamando para a sinodalidade. Mas isso nós já temos há muito tempo, né? Próprio da nossa espiritualidade. O ministro coordena o conselho executando as decisões do conselho. Não é o conselho que tem que cumprir a decisão individual do ministro. Nesse sentido, o documento Diretrizes para um membro de um conselho, né, diretrizes para um membro de um conselho, está lá no livro A Vida em Fraternidade, né, do Conselho Internacional da Ordem Franciscana Secular e do ministro-geral, é claro em afirmar sobre o governo colegiado da UFS. Porque em muitas de nossas fraternidades nós nos comportamos e ensinamos que o ministro ou ministra tem um poder por excelência e todo o conselho apenas cumpre a vontade do ministro ou ministra. Isso é um pecado contra a santa regra. É preciso ler, compreender e então destruir a cultura antifranciscana em algumas fraternidades franciscanas da UFS. Em louvor de Cristo, amém. Paz e bem a todos e a todas.